eu vi um vídeo no canal do GF que eu gostei muito, que é justamente trocar o tempo de uso de tela do celular por leitura. Porque, assim, vamos ser sinceros, todo mundo fala que hoje meu dia não foi produtivo, eu não fiz nada do que eu tinha programado, mas aí a gente for ver, igualzinho, eu vou mostrar para vocês mais à frente, o tempo de uso do celular, a gente fica mais tempo no celular do que produzindo. A proposta desse vídeo, dessa maratona, eu acho que eu vou chamar mini maratonazinha, é ler. Então eu vou estar meio que... Eu vou dizer que eu vou estar me inspirando no estilo do vídeo do GF, que eu vou estar dando uma incrementadazinha. Eu vou colocar mais uma regrinha para mim. A regra principal desse vídeo, pelo que eu entendi do vídeo do GF, é você trocar o tempo de tela, né, como eu disse, do celular, por leitura durante uma semana. Então, hoje, dia 12/6, dia dos namorados. Para quem tem namorado, ótimo. Para quem não tem, igual eu. Vamos fazer desafio, que é o que tem pra hoje. A vida tá uma maravilha sendo solitário. Mas a proposta é você ver qual o tempo, o quanto, né? Eita, nós, vamos lá. Mano, você não vai conseguir. Quanto tempo você ficou no celular no mesmo dia da semana passada e trocar nessa semana por leitura. Então, eu vou estar deixando passar aqui no cantinho aqui o print de todos os horários que eu tenho de tempo de celular, de uso de celular. Não varia muito de 4 horas, muito 4 horas de segunda a quinta-feira. Eu acho que mais por volta de sexta, se não me engano, sexta, sábado e domingo, que eu fico um pouco mais de tempo no celular, pelo que eu percebi. Então, nesses dias eu acho que eu vou penar para poder ler, mas vamos lá. A segunda regra, já é uma regra que eu impus para mim, seria para variar o estilo de leitura. Porque, para mim não ficar, eu acho que assim, é bom, primeiro de tudo, porque evita cair na ressaca literária. É bom também que eu particularmente eu fico com a sensação de que eu estou evoluindo na leitura. Evoluindo não, acho que não seria evoluindo a palavra certa. Progredindo, eu acho que é a palavra mais correta, na leitura, que eu vejo que não, eu li um livro sobre tal gênero e agora eu estou pegando um livro de um outro gênero totalmente diferente e está sendo bom, ou está sendo chato, aí se é chato a gente deixa de lado, mas você vê que está avançando, sabe? Eu gosto disso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, minha primeira leitura agora de segunda-feira, onde eu tenho que ler 4 horas, eu resolvi dar continuidade no livro do mês de junho. Para quem não sabe, eu tenho um projeto aqui no canal, onde eu leio livros que foram indicados por amigos, seja eles no Bookgram, que eu mandei mensagem no privado, perguntei para as pessoas, olha fulano, qual foi o seu livro favorito do ano passado? Aí ela me falava e eu colocava na listinha. Ou de booktubers, mas aí para os booktubers eu não perguntei, eu simplesmente vi o vídeo deles de melhores do ano e tirei ali, fiz a minha listinha. Então, caso você ainda não saiba, eu vou deixar aqui linkado, ou aqui, agora não sei para que lado que apontar, mas vou deixar linkado aqui no canal, melhor no vídeo, a playlist com todos os vídeos, e para o mês agora de junho, o livro é Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Eu já estou na metade dele, se eu não me engano, eu estou na página 148. Então, já estou basicamente na metade dele. Mas não pretendo ler só Colleen Hoover nessas 4 horas. Porque, assim, como eu disse, eu tenho um mês inteiro para ler esse livro. Então, eu vou estar lendo um pouquinho. Talvez eu tiro pelo menos 1 horinha dessas 4 horas. Pelo menos 1 horinha eu vou estar lendo aqui Uma Segunda Chance. Porque o livro que eu quero muito ler, por 2 motivos. Por ser uma HQ, então vai dar um pouco de variação no estilo de leitura que eu vou estar fazendo durante essa maratona. Eu vou chamar de maratona, dessa maratona. Quanto é um estilo de livro que eu nunca li, que é o gênero sáfico. Para quem não sabe, o gênero sáfico é um livro onde tem um romance entre 2 garotas. Não necessariamente é um romance. Não é um romance que eu falo assim, romance, só romance. Pode ser vamos supor, um suspense com romance, um terror com romance,
uma aventura com romance, mas assim, fantasia com romance, mas de modo geral tem que ser, para ser considerado sáfico, tem que ser uma relação entre as personagens, em duas personagens mulheres. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, para juntar HQ e sáfico, eu escolhi pegar, que inclusive estava na minha gaveta lá e eu nem vi, A Garota do Mar. Não conheço. Eu só sei que tem alguma coisa a ver com sereia, então tem a vibe Ariel, né? Vamos colocar assim, tá em alta, a pequena sereia. Eu entendi a referência. Eu acho que vai ser uma boa escolha. Vamos ver. Hoje é dia 13, terça-feira, e pelo meu cronograma, se eu não me engano, pelo tempo de uso de tela da semana passada, eu tinha que ler ontem umas 4 horas mais ou menos, né? Eu quase atingi essa meta, quase. Eu li por 3 horas e 21 minutos. E assim, eu queria ter conseguido chegar às 4 horas, mas segunda-feira foi uma segunda-feira muito atípica. Eu tive vários compromissos, eu tive que ir na rua resolver BO, então não consegui ler muito. Mas eu tenho outras atualizações para fazer para vocês. Eu consegui avançar na minha leitura de Uma Segunda Chance. Não sei porquê, mas toda hora eu estou esquecendo o nome desse livro. Mas ele, por enquanto... quer ver? Eu estou na página... Deixa eu conferir aqui. 242. Então, eu acho que mais 1 ou 2 dias, mais ou menos, lendo ele, eu consigo terminar de ler. Ou não sei. Mas assim, ele, por enquanto, ele tá me dando uma vibezinha gostosa, de estilo Colin Hoover mesmo. Ele tá sendo uma leitura boa, uma leitura tranquila, mas por enquanto, eu acho que na 242, se eu não me engano, uns 70 e poucos, quase 80% do livro, por enquanto eu tô fechando ali com 4 estrelas. Eu não tô com 5 estrelas favoritado igual a maioria das pessoas, não. Por enquanto ali eu tô no máximo 4 estrelas. Mas, como eu disse, eu ia ler um HQ, então eu consegui ler, pelo menos isso eu consegui ler, né? Até porque primeiro eu li a HQ para depois o restante das horas eu dar continuidade na Segunda Chance. Mas essa HQ aqui, como eu disse, é uma HQ sáfica, foi uma primeira experiência e foi uma experiência muito boa, porque ela tem ali o que eu costumo dizer que é o feijão com arroz de todo o livro LGBT, que é ou a questão da própria aceitação, ou a questão da família e dos amigos, de como contar para a família e os amigos. Então, tem esse feijão com arroz aqui, mas eu acho que assim, ele trouxe uma coisa a mais. O diferencial dele é a mensagem que eu tive, pelo menos foi a mensagem que eu tive com esse livro, melhor com essa HQ, é sobre entender que por mais que você planeje todo o seu dia, ou a sua vida mesmo, como é o caso da protagonista aqui, mudanças podem acontecer. E tá tudo bem, sabe? O inesperado é esperado. E tá tudo bem. Que lindo, cara! A questão de você entender, aceitar e tudo bem também se planejar e tudo bem também não acontecer do jeito que você planejou e ter que esperar às vezes para que aquilo que você tanto almeja ou aquilo que você planeja aconteça e tal. Então assim, eu tive essa mensagem muito forte, muito mais forte nessa HQ do que a relação do feijãozinho com arroz ali de contar pra família, esconder dos amigos, que não sei o que. Tem, claro, não tem como deixar de colocar, porque, se eu não me engano, é uma coisinha ali mais 14 anos, não tem faixa etária nele não, mas é uma coisinha ali, mais ou menos para essa faixa etária de idade, mas ainda assim trouxe essa carga, essa mensagem por trás que eu simplesmente amei. Dei 5 estrelas, não cheguei a favoritar, mas foi sim uns 5 estrelas. Então, para continuar nessa vibe de leituras um pouco diferentes das últimas leituras que eu fiz, eu resolvi trazer resolvi ler hoje um gênero de um livro que eu quase não leio, que seria distopia.
Eu fui ver a minha lista que eu tenho aqui no meu Excel. Sim, eu uso Excel. Sou das antigas. Então, eu fui ver quais foram, pelo menos até o ano passado, as últimas leituras minhas, melhor, todas as leituras minhas do ano passado com a desse ano. Se eu não me engano, se teve umas 3 ou 4 leituras de distopia, foi muito. E juntando as leituras do ano passado com a desse ano, já passa de 100. Eu pensei, não, tem que trazer uma distopia para essa maratonazinha. Então, eu resolvi trazer A Revolução dos Bichos, nessa edição que eu comprei agora, que saiu nesse unboxing meu agora, de Book Friday. Não, comprei foi no Book Friday mesmo. Foi baratinho, foi 5 e poucos, 5,60. Mas eu acho que é distopia. O Scooby não trata ele como uma distopia, mas pelo pouco da história que eu conheço, eu consigo ver ele mais como uma distopia. Então, vou fazer o mesmo esquema que ontem. Vou dar prioridade para ele, né? Assim como eu dei prioridade para HQ, para Garota do Mar, pelas 4 horas. Mas aqui eu demorei, eu acho que 1h20, 1h15 mais ou menos. Aí o restante dessas horas até 3h20 é que eu li Uma Segunda Chance. Então, a prioridade de leitura vai ser A Revolução dos Bichos. Assim que eu terminar de ler, falta mais um pouquinho de tempo, aí eu completo com Uma Segunda Chance, ok? Então, amanhã eu trago mais atualizações para vocês. O que para vocês no vídeo vai ser no próximo take, então até daqui a pouco. Hoje, dia 14, eu tenho mais uma nota de atualização para fazer para vocês, que ontem a média de leitura, o tempo estipulado de leitura era de 4 horas, se eu não me engano. Mas cadê meu celular? Ih, peraí que eu perdi, só um minuto. 3 dias depois... Achei. Então, eu li um pouco mais, li 4 horas e 36 minutos, mas ainda não tinha terminado de ler A Revolução dos Bichos. Então, eu deixei para hoje, para dia 14, terminar de ler. Ficou mais umas meia horinha só das 3 horas que eu teria que ler quarta-feira. Então, eu precisei gastar meia horinha para terminar de ler A Revolução dos Bichos. E, assim, gostei muito. A história, eu não sei porque eu disse, né, no trecho passado, que para mim foi ontem, que para mim ele era um livro de distopia. Eu não sei porquê, mas eu tava com essa informação na cabeça de que a Revolução dos Bichos aconteceu a nível mundial. Sabe, que os bichos tinham se revoltado contra toda a humanidade, matado toda a humanidade e começaram a governar o mundo. Eu não sei porquê, mas eu estava com essa ideia na cabeça. Então, quando eu li, assim, não estava muito errado quanto a isso. O problema é que a revolução acontece dentro de uma fazenda. Então, tem sim a expulsão do fazendeiro e da mulher dele, dos funcionários e tal dessa fazenda, mas quem domina tudo e tal, tem toda a analogia que eu tinha tá certa, só que não é a nível mundial, é a nível só de uma fazenda. Então, não se encaixa muito no contexto de distopia. Mas, de resto, quanto à analogia que se tem com relação à ditadura, com tirar a pessoa de colocar outra que espalha mensagens de esperança, de coisas boas e tudo mais, e revolta, não vou dizer revolta, mas que estimula as massas a mudar, mas que depois se torna a mesma coisa dos tiranos. Os líderes, né, acabam se tornando com os mesmos costumes, as mesmas coisas que os tiranos. Foi bem retratado nesse livro. Comecei a pensar depois, é engraçado como que um livro que foi escrito ali na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, se encaixa tão perfeitamente com os dias atuais, principalmente na questão de fake news, que é muito bem explorado, não vou dizer, além de ser muito bem explorado, em várias partes a gente vê que a manipulação das massas, que no caso desse livro foi retratado dos porcos com os outros habitantes da fazenda, com os outros animais da fazenda, bate ali muito com o caso de fake news, sabe? Dá para se fazer a assimilação muito fácil com esse fato, com esse tema no caso. Agora, 2 pontinhos que eu não gostei tanto,
mas que não é muito questão da história em si, mas é da edição. Que essa edição aqui, como eu disse, ela é boa. Ela é bonita, ela tem uma... Como é que chama esse negócio aqui? Eu esqueci o nome do negócio, mas é tipo assim, ó, pera aí. Sabe? Um plásticozinho por fora, eu não me lembro agora o nome. Tem um filetezinho, a pintura trilateral, ela é bonita. O problema dessa edição é que ela tem figuras, né, no caso também. Mas o problema dela é que é página branca. Página branca, gente. Não dá. Eu acho que eu associo, na verdade, esse... Eita, nós. Pera aí. Agarrou. Eu vou dizer que eu demorei para ler ele um pouco mais do que eu esperava por esse contexto da página branca, porque cansa as vistas, dá uma dorzinha de cabeça leve, desanima a gente a... Vou dizer que desanima a ler porque eu li até um pouco mais do que era estipulado para ontem. Mas você não vê que a história rende. E principalmente também por ter parágrafos muito grandes. Tinha parágrafo de 1,5 página, quase 2 páginas. Então também dá uma perdida ali, dá uma canseirazinha. Mas como eu disse, a meta para hoje, para dia 14, quarta-feira, é 3 horas. Então eu já vou descontar essa meia horinha que eu infelizmente tive que usar para terminar de ler Revolução dos Bichos. Mas para ainda hoje, nessas 2h30 que falta, e se a leitura fluir melhor, pelo menos, do que Revolução dos Bichos... Ah, detalhe, esqueci de falar, né? A nota que eu dei. Para Revolução dos Bichos eu acabei fechando com 4 estrelas. Tá? Eu esqueci, agora que eu lembrei, já esqueci de falar a nota. Então, 4 estrelas para Revolução dos Bichos. Então, para dar continuidade nessas 2h30 e se a história fluir, a gente vai mais tempo. Hoje eu vou ler... Eita! Véspera, da Carla Madeira. É um livro de drama, eu sei que ele é de drama. Eu comprei agora, nossa Book Friday, que teve agora, né? Então, altas expectativas para mais um da Carla Madeira. Vamos ver o que me espera. Hoje a nota de atualização vai ser um pouquinho menor, porque, como eu disse no take passado, eu precisava obrigatoriamente completar 3 horas de leitura ontem, e como eu tinha gastado meia hora ainda para ler a Revolução dos Bichos, ficou 2h30. Então, eu consegui bater essa meta, pelo menos ali um pouquinho a mais só, na verdade, deu 3h06, mas eu queria ter lido mais, na verdade. Eu queria progredir mais na leitura, né? Porque a leitura que está sendo nesses dias, né, de ontem e que vai acontecer hoje, no caso, é Véspera, da Carla Madeira. Ontem eu consegui chegar, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que era na 62, isso, na página 62. E assim, eu tô com algumas não vou dizer dúvidas, mas com algumas expectativas, com algumas teorias para esse livro, sobre a história desse livro, qual que é o possível final dele. Tô meio que pensativo quanto a isso, mas espero terminar de ler hoje. Pelo cronograma hoje também são 3 horas, um pouco menos de 3 horas na verdade, mas eu vou tentar ultrapassar isso, ler o máximo que eu conseguir desse livro, porque ele tá muito bom. Amanhã talvez eu venha com a atualização sobre o final de Véspera. Vamos ver. Até daqui a pouco. Errou. Errou feio, errou rude. Hoje não vai ter uma nota de atualização de livro muito diferente, não. Eu continuo lendo Verity. Eu tô na página 146, né? Praticamente metade do livro. E como a meta para ontem era de 3 horas, eu acabei passando um pouquinho disso, na verdade. Deixa só eu abrir o celular aqui, ó. Mostrar pra vocês. Eu passei um pouquinho, passou quase 4 horas, a média era de 3 horas. Mas como a média hoje são 5h30, 6 horas mais ou menos, eu tenho quase certeza de que eu consigo terminar de ler Verity. Ele é um pouco complicado, ele é um pouco demorado, porque ele assim, vocês podem ver aqui, ó,
Aqui não vai aparecer muito bem, não vou conseguir mostrar muito bem. Mas tem uns parágrafos aqui que eles são bem longos, sabe? Isso acaba dificultando um pouco a leitura, porque não tem muita fala. Tem muito fluxo de pensamento, eu acho que posso colocar assim. Acaba tornando a leitura um pouco mais densa, um pouco mais lenta, né? Infelizmente. Mas ainda continuo com as teoriazinhas aí sobre esse livro. Acho que no próximo take eu já consigo trazer uma opinião final sobre Verity da Carla Madeira. Bom, hoje é dia 17 e como eu disse ontem, né, eu consegui terminar de ler Verity. Faltava acho que metade, pelo que eu estava falando, né? Não chegou a fechar as horas completas, deu 5 horas e 11 minutos. Mas eu terminei de ler Verity, eu falei, bom, vai ficar faltando só alguns... Eita, quase caiu o celular. Vai ficar faltando só alguns minutinhos. Eu falei, não, deixa eu absorver tudo que eu li de Verity. Então assim, pra quem nunca leu Verity, eu vou falar um pouco, mas sem dar muito spoiler, porque ele é um pouco difícil, eu acho, que eu posso colocar assim. Ele vem com 2 linhas de tempo, né? Tanto que você vê pelo capítulo, ele começa, eu acho que é pelo capítulo... Quer ver? Deixa eu até abrir aqui para poder falar direitinho para vocês. Ah, não. Na verdade, ele começa por capítulo nenhum. Ele começa como se fosse um prefácio, mas é só o início da história mesmo. Aí começa com o capítulo 1. Tranquilo, capítulo 1. Aí você vê que o prefácio é totalmente diferente do capítulo 1. Aí eu pensei, vai conectar lá na frente depois. Tranquilo. Aí o que você espera ser o capítulo 2, não é o capítulo 2, é o capítulo 18. Aí eu fiquei, capítulo 18? Como assim? Aí depois, com o tempo, eu fui entendendo. Ele trabalha com 2 linhas de narração, né? 2 linhas do tempo, onde no final elas vão se coincidir. Eu achei assim que o final não coincidiu tão bem assim. Eu acho que eu esperei um pouco mais desse final. Como vocês devem ter percebido por esse tempo que eu demorei para ler ele. Ele é um livro curto, como vocês podem ver, ele não é um livro grande, mas por ele ter muita descrição de pensamento, não de cenário, mas mais de pensamento mesmo, de narração de personagens mesmo, que tem no livro, ele acabou se tornando um livro mais arrastado, mas eu não digo arrastado no sentido ruim da história, não, porque a construção dos personagens são muito bem feitas, mas ele é denso, ele tem uma carga, eu acho que eu posso dizer assim, resumir bem em poucas palavras, ele tem uma carga. E assim, é um contexto um pouco geral, sem dar spoiler. Na contagem de 1, 2, 3 até o 18, a gente vai acompanhar a história de uma mãe muito religiosa com um marido bêbado que, quando tem um casal de filhos gêmeos, acaba colocando o nome dos meninos de Caim e Abel. Aí você imagina como é que essa mãe não ficou doida com isso. E a gente vem tendo toda a evolução deles, desde lá de criancinha e tal, indo pra escola. Aí a gente vem toda a vivência de Caim e Abel. Do 18 até o 1, a gente tem uma mãe, que até então você não sabe quem ela é, simplesmente uma mãe, que ficou revoltada com o marido. E numa dessas, ela, eu acho que eu posso colocar esgotamento, sabe? Só sei que assim, do nada ela vai e na hora de levar o filho pra escola, eu acho que é pra escola mesmo, ela abandona o moleque no meio da rua. Sim, do nada, ela para o carro, desce com o menino lá e vai embora. Mas depois que ela vai embora, ela se arrepende, só que aí é uma via de mão simples, eu acho, né? Então ela tem que dar a volta toda no quarteirão, então quando ela dá a volta toda, ela procura o filho já não tá mais lá. E assim, eu passei boa parte do 18 ao 1, dessa parte dessa mãe, achando que esse menino ou não existia, ou que ele... Primeiro eu comecei a achar que o menino não existia. Depois eu fiquei pensando que não, quando tinha certeza de que o menino existia, eu falei, nossa, a mãe é realmente
doida da cabeça. Depois eu fui entendendo o que essa mulher estava passando. Claro, nada justifica essa atitude dela, mas fui entendendo melhor. E cheguei a um certo ponto, porque isso não é spoiler, porque está, tipo, como eu disse, no que eu acho que seria o prefácio, né? O menino cortou o pé. Então, por um momento eu pensei, não, alguém deve ter pegado ele e levado ele para o hospital para poder dar ponta no pé. Porque o menino, mesmo com o pé cortado dentro de casa, a mãe dele só calça a meia, vendo que o pé do menino tá machucado e tal, mas calça a meia, calça o tênis do menino e vai levar o menino pra fora de casa. Eu fiquei assim, gente, que mãe é doida, né? Mas aí depois eu fui entender, os únicos problemas que eu tive com esse livro é dele ser denso, mas eu entendo que é... como é que eu posso dizer? Não vou dizer perspectiva, porque não é perspectiva. É a intenção da Carla ao trazer isso, ela traz junto com isso uma carga muito pesada pro livro. E agora isso que eu fiquei muito encucado, eu não sei se... Eu pensei nisso, em não usar a palavra encucado, mas agora que eu usei eu vou ter que exemplificar aqui. Eu não sei se é coisa aqui da minha região, do meu estado, ou se é coisa de família. Não, de família eu sei que não é. Ou de cidadezinha do interior, porque eu vim do interior. Mas a gente costuma dizer que a pessoa está encucada. A pessoa ficou encucada que ela ficou pensativa, reflexiva, sem entender nada. E a gente fala, não, fiquei encucado, não, fulano ficou encucado, sabe? Então, caso você não saiba o que é mais ou menos isso. Quer dizer, não entendi foi nada. Com o final do livro, porque ele fecha tudo com a revelação do que aconteceu com o menino. Ótimo, porque senão eu ia ficar paranoico. Mas ainda assim ficou com um final que eu fiquei assim, tá, mas e aí? E aí? Eu tentei identificar, eu não vou, aí se eu falar demais eu posso dar spoiler, mas eu tentei identificar o que aconteceu e até agora eu ainda não consegui. Vou dar um relaxe na mente, não vou ficar doido, paranoico nem nada, mas eu fechei ele com 4,5 estrelas. Não foi favoritado, infelizmente, porque Tudo é Rio, eu amei. Tudo é Rio tem mais ou menos a mesma pegada que Véspera, mas eu não senti aquilo que o pessoal falava que sentia, de chorar no final. Não me foi muito essa vibe, não. Mas 4,5 estrelas eu acho que é a nota perfeita para esse livro. E hoje, se eu não me engano, a meta é 4 horas e alguma coisa. Agora eu me esqueci. Eu vou estar deixando aqui, ou aqui, ou aqui. Agora eu não sei nem que lado que... Todo dia eu falo um lado, mas eu não sei que lado que é. Mas eu vou pegar esse tempinho para terminar de ler. Eu agora só não sei onde é que tá. Só um minuto. Voltei. Eu vou pegar essas 4 horinhas, um pouco mais de 4 horas, 4 horas e meia, eu acho, para terminar de ler Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Porque vocês devem ter visto nesses mini trechinhos que eu comecei a ler ele, melhor, que eu dei início à continuidade da leitura, a continuidade é ótimo, mas continuei lendo ele durante essa semana, mas dei uma parada, principalmente quando eu peguei, eu acho que é a Revolução dos Bichos, que eu dei uma parada de ler nele. Então, já li Revolução dos Bichos, já li Véspera, já li a tal da Garota do Mar, HQ, e tinha lido um pouquinho da Segunda Chance, né? Então pensei, bom, vou terminar de ler ele nesses 4 horinhas e pouco que eu tenho pra ler, e talvez, não sei, mas talvez eu feche com um thriller. Vou pensar direitinho, mas por enquanto deixa eu terminar de ler esse livro aqui, porque ele tá muito bom. Eu quero muito ver como é que essa história vai terminar. Então, até o próximo take. Hoje é domingo, dia 18. E sim, eu tô com a mesma camisa de ontem, porque aqui tá frio e não tem por que ficar trocando de blusa assim toda hora, né, gente? Vamos normalizar o uso das roupas por mais de um dia. Até porque eu não sujei, eu não suei, então vamos economizar um pouco de água e sabão em pó aí, né? Então assim, peraí que meu celular destravou aqui. A meta de ontem eu acho que era 4 horas e 40, 4 horas e 50 mais ou menos. Eu acabei lendo por 4 horas e meia,
4h29 para ser mais exato, porque foi o tempo que eu levei para poder terminar de ler Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Eu tô toda hora esquecendo o nome desse livro. Mas assim, como ele é o livro do mês de junho, eu não posso falar muito, porque senão não faz muito sentido eu falar sobre ele no outro vídeo. E mosquito chato. Na hora da gravação do vídeo é um mosquito. Eu, hein? Então, assim, eu vou falar brevemente, com muitas poucas palavras, para não atrapalhar depois lá no vídeo, que acho que vai sair no final do mês. Ou sai no final do mês, ou sai no início do mês que vem, sobre ele. Então, assim, é um estilo de livro da Colleen Hoover que é normal dela, ser um romance com drama, não sai muito disso. A intercalação, quase que não sai a palavra, de ponto de vista de personagens, entre dois personagens, é bem trabalhada nesse livro. Ele é totalmente assim. E eu acho que um terceiro ponto que eu posso falar, que ao mesmo tempo que eu não vou estar atrapalhando o meu outro vídeo, mas também não vou dar muito spoiler, é que no finalzinho eu esperava um pouquinho mais ali de drama. Eu achei que iria pela narrativa e tal, não a narrativa do final, mas a narrativa do começo. Eu achava que o final ia ter um mega de um drama, mas depois eu pensei, não, o protagonista vai estar sofrendo mais ainda, eu vou estar sendo um pouco maldoso, querendo que a mulher sofra mais ainda do que ela já sofreu. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Agora pra domingo, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho 3h30. Acho que é isso mesmo, 3h30. Eu vou pegar esse livro, eu sei que eu não vou conseguir terminar de ler esse livro em 3h30. Muito provavelmente, até a data de lançamento desse vídeo, que se eu não me engano é terça-feira, eu termino de ler ele, não sei. Então, se ficar em aberto a conclusão desse livro, é porque eu não consegui terminar ele até o momento da edição desse vídeo. Mas eu vou estar lendo, como eu disse, eu ia estar pegando um thrillerzinho, nessa sequência de um livro diferente de cada gênero. Eu vou estar lendo Boa Garota, Segredo Mortal. Eu sei que ele tem, assim como o Manual de Assassinato de Boas Garotas, né? Ele tem umas imagens. Acabei de causar um acidente. Um acidente, cara. Que medo, saí correndo. Deixei tudo pra trás. Graças à magia da edição, vocês nem vão perceber, mas eu acabei derrubando ele em cima do meu computador, que eu gravo aqui o áudio, e teve um cortezinho. Mas assim, eu sei que, assim como o Manual de Assassinato para Boas Garotas, ele tem umas páginas mais interativas, sabe? Ele tem menos texto e mais, vamos colocar assim, entre aspas, figura, alguns diagramas, algumas coisas assim, que acaba pegando um pouco mais de página quanto a isso. Então, eu sei que às vezes com 2 dias de leitura, vou colocar aí umas 6, 7 horinhas de leitura e consigo terminar ele. Talvez, porque ele é um pouco maior, eu estava olhando aqui, ele é um pouco maior do que o manual. Ele tem 430 páginas. Então, não sei se eu vou conseguir finalizar ele em 3h30, mas vou ler ele nessas 3h30 hoje, domingo, e mais tarde, ainda hoje, ou se não mais tardar segunda-feira, mesmo eu não tendo terminado de ler ele, eu venho e trago para vocês as opiniões, o que eu tô achando sobre ele até o momento de eu editar esse vídeo, tá ok? Então, a gente se vê no próximo take. Então, gente, hoje é segunda-feira, e pela meta de ontem, era para mim ter lido mais ou menos, acho que umas 3h30, mais ou menos. Eu consegui só fazer 1h45, infelizmente. E eu pensei comigo assim, bom, tá ok. Teve dias que, durante essa semana, né? Teve dias que eu fui muito além da média, teve dias que eu fiquei próximo ali, e teve dias que eu fui muito além, e tá tudo bem também, um dia que eu não consegui. E, como eu disse, eu iniciei a leitura de Boa Garota, Segredo Mortal. Eu parei na página 70, e assim,
não vou dizer que é o problema desse livro, mas por ele ser uma sequência de thriller, ele traz muitos personagens aqui que foram citados lá no primeiro. Um probleminha só que eu tô tendo, pelo menos por enquanto, é que ele não dá muito embasamento sobre quais são os personagens. Claro que os personagens principais de toda a trama, que estava escondendo várias coisas, que tinha algumas coisas tenebrosas, aqui ele cita bem, ele relembra, mas os personagens secundários ele não relembra. A autora não coloca muito bem aqui. Então eu não sei se eles têm alguma relevância para essa história ou não, continua sendo relevante, ou se mais para frente vai desenvolver mais eles, trazendo os segredos deles também para esse novo desaparecimento, que pelo que eu entendi que o irmão o irmão de um amigo da Poppy. What the fuck? Na Poppy? Acho que é Poppy ou Pippi. Alguma coisa assim, da personagem principal que sumiu. Mas eu falei, bom, é domingo, eu tô cansado. Tem essa questão toda de personagens e tal. Eu falei, não, vou fechar, vou dar por encerrado por aqui essa maratonazinha, vamos dizer assim. E assim, na verdade, eu tava olhando todos os livros aqui que eu li. Por exemplo, li um pouco de Boa Garota e Segredo Mortal. Terminei de ler Uma Segunda Chance da Colin Hoover. Li Véspera da Carla Madeira. Li A Revolução dos Bichos. E ainda teve a HQ, que foi a primeirazinha, né? Da Garota do Mar. Eu pensei, bom, foram todas leituras muito boas, todas leituras muito diferentes. Eu acho que, num contexto geral, que eu posso dizer que me ajudou muito a diversificar minhas leituras e ao mesmo tempo a dar um gás que eu estava precisando, porque eu estava lendo, acho que teve um mês, se eu não me engano foi mês de abril, eu li 3 livros só, sabe? E assim, não que fossem livros curtos, teve acho que uns 2 calhamaços, 2 livros com mais de 600 páginas, mas ainda assim eu ficava com aquela sensação de que eu tinha lido pouco, sabe? Então, assim, por mais que esses livros sejam uma HQ, um livro fininho de fábula, né? O outro Véspera, que foi um pouco mais denso, mas também é um livro fino. Eu acho que eu digo que eu tive a impressão, eu tive a sensação de que a leitura fluiu muito bem. Eu não mexi tanto no celular, mesmo estando cronometrando, eu deixava ele ler só no cronômetro e quase não mexia no celular. Muito menos no computador também. Muito raramente ficava mexendo alguma coisa no computador. Então eu digo assim, foi uma maratona boa, uma maratona produtiva, mas que por enquanto eu não sei quando que eu vou repetir lá novamente, porque aquele negócio, a cobrança acaba ficando um pouquinho chatinha, sabe? Principalmente no domingo agora que eu não consegui bater a meta que eu queria, mas tudo bem. Eu sei que eu tô devendo pra vocês, que eu falei que ia sair antes desse vídeo, na verdade era para ter saído o vídeo da resenha sobre Tress, a Garota do Mar Esmeralda, mas ainda tá aqui, eu já gravei, tá aqui para edição, eu não consegui editar ele ainda, mas se esse vídeo sair terça-feira agora, como eu posto vídeo toda terça e quinta, então muito provavelmente quinta-feira vai estar saindo o vídeo sobre a resenha sobre Tress, tá ok? Eu vou pedir aqui agora, porque eu sei que eu não pedi lá atrás, então eu vou pedir agora aqui, para caso você ainda não seja inscrito aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho de notificações. E, novamente, obrigado por ter assistido até aqui. Caso você tenha uma ideia de maratona, fazer a mesma coisa ou fazer um modo diferente, como eu fiz, incrementando um pouquinho, eu estimulo, eu aconselho vocês a fazerem, é muito bom. Dá um gás, né, gente? A gente se sente, vou dizer potente, mas é tipo assim, realizado, sabe? De ter feito alguma coisa. E assim, eu tô me sentindo muito bem. Eu aconselho todo mundo a fazer. Obrigado por ter assistido até aqui e te vejo na próxima. Tchau, tchau. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo.